Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 26. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Após a ressurreição, o Senhor Jesus Cristo deu ordens aos apóstolos para permanecerem em Jerusalém, só devendo sair após serem revestidos com o poder do Espírito Santo. Os apóstolos obedeceram e testemunharam. Uma delas foi a ascensão de Jesus Cristo ao céu. O Senhor começou a flutuar e 2 anjos apareceram ao lado dele e deram um aviso. Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará. Da mesma forma como subiu Jesus Cristo, vai voltar. Após isso, Pedro assume a liderança apostólica e apresenta a necessidade de nomeação de um novo apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram nestes termos: Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses 2 escolhestes. Após a oração e direção de Deus, Matias é nomeado. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 47. Este é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento e narra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos durante o Pentecostes e a formação da primeira igreja cristã. Nesse dia, os apóstolos receberam o Espírito Santo e foram capacitados a falar e evangelizar em diferentes línguas e culturas. Assim, a manifestação do Espírito Santo demonstrou a presença e a ação de Deus de forma poderosa e sobrenatural, ajudando a estabelecer a autoridade dos apóstolos e a legitimidade da mensagem que eles pregavam. Esse acontecimento foi uma experiência única e transformadora para a formação da igreja primitiva. Com a pregação de Pedro, que explicou tudo o que aconteceu no dia do Pentecostes e o cumprimento de uma profecia, onde Pedro também fala da crucificação e ressurreição de Jesus, ressaltando que ele é o Messias, o nosso Salvador, convidando-nos ao arrependimento e conversão. E como resultado dessa conversão, o batismo. E assim seguimos até hoje a doutrina dos apóstolos, com a partilha do pão, nas nossas orações e em todos os momentos que estamos em oração, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Neste capítulo de Atos 3, é apresentado um dos primeiros milagres feitos pelos apóstolos depois de estarem cheios do Espírito Santo e o impacto dessa ocasião para a multidão. O Senhor Jesus havia dito que os sinais iriam acompanhar os apóstolos e confirmá-los como suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso, diante de um homem com deficiência na entrada do templo, Pedro e João não titubearam e, pela autoridade do nome de Jesus, o curaram. Como também explicaram para o povo como Jesus era ressuscitado e, através dele, coisas como aquela aconteciam. Inúmeras pessoas foram impactadas pela mensagem do Evangelho e levadas ao arrependimento naquele dia, deixando ensinamentos essenciais para o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Importantes lições podemos aprender em Atos 3. Primeiro, poder da fé e oração. Pedro e João, ao se depararem com o homem com deficiência desde o nascimento, demonstraram o poder da fé e da oração ao curá-lo em nome de Jesus. Isso nos ensina sobre a importância de confiar em Deus e buscar sua intervenção através da oração em situações desafiadoras. Segundo, o testemunho de transformação. A cura do homem com deficiências serviu como um poderoso testemunho da transformação que ocorre através do poder de Cristo. O milagre não apenas restaurou
a saúde física do homem, mas também trouxe transformação espiritual e testemunho para aqueles ao seu redor. Terceiro, oportunidade para evangelização. O milagre de cura proporcionou a Pedro a oportunidade de pregar o evangelho e explicar como aquele poder foi realizado por meio de Jesus Cristo. Isso destaca a importância de aproveitar as oportunidades para compartilhar o evangelho sempre que surgirem. Quarto, poder do nome de Jesus. O nome de Jesus foi invocado para realizar o milagre de cura, demonstrando o poder e autoridade que ele possui sobre todas as coisas. Isso nos ensina a confiar no nome de Jesus em nossas próprias vidas e no ministério, sabendo que nele encontramos poder para enfrentar qualquer desafio. Quinto, é que o Espírito Santo vem sobre mim, sobre você e sobre a igreja para mostrar que todos são bem-vindos. O homem com deficiência encarna a situação do povo fraco e dependente. A riqueza, ouro e prata, não liberta. Ao contrário, produz sempre novas formas de submissão e opressão. Só o nome de Jesus é capaz de libertar o povo, fazendo levantar e caminhar. E a mensagem de Atos 3, para mim e para você, é que o Espírito Santo está dizendo assim: levanta, anda, vá adorar o Senhor e comece a sua vocação. Qual é a sua vocação? Para o que Deus te chamou? Qual é a cura que você precisa hoje? Qual o peso, o jugo que não te permite estar verdadeiramente na presença de Deus? É tão lindo ver Pedro e João exercendo sua vocação na plenitude. Pedro, esse homem que começa a pregar o evangelho com clareza, com ousadia. João fazendo milagres. Eles não só pregavam e faziam milagres, mas incluíam pessoas na celebração. E eles puderam ver aquele homem dançando na presença de Deus com alegria incomparável, de alguém que foi salvo e restaurado. Irmãos, Deus está no processo de restauração e inclusão. Deus perdoou os seus e cabe a nós cumprir a grande missão e trazer para a presença de Deus aquele que a religião, que o mundo, que o pecado excluiu. Cumpra a sua vocação. Atos 3 nos mostra como é necessário agirmos como os apóstolos e sermos canais da bênção do Senhor na vida das outras pessoas. Como Moisés, devemos deixar o palácio, o conforto da nossa vida para descobrir a necessidade do nosso próximo. O Senhor dá uma nova oportunidade todos os dias para sermos essa pessoa de canal de evangelização, aceitar a mensagem do Evangelho e viver intensamente em comunhão com Ele, como também para propagar a mensagem onde estivermos, em palavras e ações. Que o Espírito Santo te leve a ter esse olhar generoso, esse olhar ousado, esse olhar de milagre e misericordioso para os excluídos. Deus conta com você. Capítulo 4 do livro do Atos dos Apóstolos. Pedro e João foram presos e interrogados pelas autoridades e saduceus. Eles questionavam a eles em nome de quem eles falavam e pregavam. Pedro, cheio do Espírito Santo, responde que é pelo nome de Jesus de Nazaré, a qual as autoridades haviam crucificado e Deus ressuscitou dos mortos. Não encontrando motivo para mantê-los presos, tentaram então ameaçá-los e intimidá-los, a fim de que eles não falassem e ensinassem mais de Jesus a ninguém. Então eles deixaram Pedro e João em liberdade, porque não tinham meio de castigá-los e por causa do povo, que glorificava o que havia acontecido. Postos em liberdade, João e Pedro contaram tudo o que havia acontecido aos irmãos. Ao ouvir atentamente os relatos, todos elevaram a voz a Deus em oração e súplicas.
Quando terminaram, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com coragem, anunciavam a palavra de Deus. A multidão, tocada e ungida pelo Espírito Santo, agia com espírito de partilha. Ninguém passava necessidade e os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.